Começa agora mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI e cada dia dos nossos dias a gente apresenta para você uma reflexão da Palavra de Deus, porque a gente entende que a Palavra de Deus é todo esse universo que nós precisamos desvendar e cada dia que a gente reflete sobre um versículo bíblico, a gente reflete sobre uma vontade de Deus ou uma situação que fala de Deus e que com toda a certeza do mundo nos ajuda em tantas coisas que nós precisamos. É por isso que falar de Deus, falar da Palavra de Deus é falar da sua essência. E nós sabemos que a essência de Deus é o amor que Ele transmite e oferece a cada um de nós. Por isso, nesses dias, parábolas. Parábolas porque são formas de comunicar, de falar de Deus. E é interessante como elas tocam profundamente o nosso coração. E cada uma delas, é claro, a gente sabe que elas não foram escritas para que Jesus falasse sobre elas. Ou elas já existiam, ou elas foram consideradas por ele naquele momento, mas cada uma, quando Jesus as menciona, Lucas tem essa vantagem de ter um trecho do seu evangelho onde várias parábolas são colocadas, são apresentadas por Jesus em toda a sua caminhada, e elas falam justamente dessa vontade de Deus. Por isso a gente trouxe aqui para conversar com você sobre isso. Hoje a nossa reflexão está vinculada, eu digo vinculada porque é própria, está ali conectada com o semeador que somos todos nós. E essa parábola do semeador ela é muito bonita porque ela nos apresenta algumas coisas muito importantes da nossa própria vida e nós podemos, por exemplo, perceber o que nós somos dentro dessa parábola quando a gente a lê. Eu posso ser qual terreno, qual solo eu escolho ser, né? Que tipo de semente eu quero ser e como eu estou semeando aquilo que me é incumbido de fazer. Como é que eu estou trabalhando tudo isso na minha vida? Por isso que esta parábola do semeador ela é muito querida por toda a nossa igreja, pelos grandes teólogos, pelos grandes exegetas, aqueles que estudam a palavra de Deus de maneira um pouco mais minuciosa, pesquisam sobre a palavra de Deus. Ela é bonita por causa disso. Ela nos dá algumas pistas muito importantes de como viver bem, como viver a nossa espiritualidade junto de Deus e como ser também a presença de Deus na vida das outras pessoas. E é por isso que a nossa reflexão parte disso. A gente precisa, claro, cada um ao seu jeito, no seu tempo, a gente não pode exigir que as pessoas pensem como nós, claro que não, mas é bom a gente tomar essa parábola do semeador toda vez que você a ler e ter essas referências. Eu preciso, por exemplo, ser um terreno que produza de fato frutos, mas um terreno que, antes de qualquer maneira, ele precisa ser preparado para isso. E a vantagem é que nós temos os elementos para isso, de ser esse terreno fértil, mas de preparar também esse terreno fértil. E aí a gente lembra muito alguns dos profetas que nos falam de uma maneira muito direta e aberta sobre isso. Para a gente se encontrar com Deus, é preciso que a gente vá se preparando e preparando o nosso coração para isso. Uma das belezas que nós temos é esta, de saber que nós podemos ir numa crescente em relação ao nosso encontro com Deus. E quando eu digo encontro com Deus, não é encontro definitivo pós-morte. Eu digo a cada dia da nossa vida, em cada coisa que nós fazemos. Seja na família, no trabalho, onde quer que você esteja, de viver plenamente isso. E essa é uma das belezas da nossa vida dentro da igreja, da nossa vida dentro da comunidade, da nossa vida dentro da família. Tudo isso nos ajuda e nos faz perceber cada vez mais essa presença constante de Deus. E aí você se pergunta, eu posso ser e quero ser qual terreno? Eu posso ser qual semente? Que potencialidade para gerar vida eu tenho enquanto semente? Ou eu sou aquela semente gasta, envelhecida, que simplesmente pode ser jogada fora e que não acrescenta em nada, nem ao solo, nem a lugar nenhum. É como se não existisse. Aí está. Para que haja vida, é necessário que tenha essa potencialidade de vida dentro de si. E esta reflexão a gente tem que fazer, você sabe que a todos os instantes. Porque quando nós somos, por exemplo, agentes dentro de uma paróquia, agentes dentro de uma comunidade, agentes dentro de uma diocese, e até mesmo no seio da sua família, lá no local onde você trabalha, nós precisamos ser essa semente em potencial para alguma coisa útil na vida das pessoas. A gente precisa encontrar essa referência.
Então, a parábola do semeador, ela nos ajuda a entender isso. Eu vou gerar vida na vida de quem? Ou que tipo de vida eu quero gerar e preciso gerar? Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu me responsabilizo por essas atitudes que eu devo ter, ou deveria ter, nos relacionamentos que eu tenho? Onde quer que eu me relacione com as pessoas? Essa precisa ser a nossa preocupação e, claro, a preocupação de todo mundo, mas nossa de uma maneira muito especial, porque nós temos a nossa responsabilidade sobre isso. Nós temos a consciência do papel que nós exercemos dentro da sociedade. Se você que está aí, do outro lado, observa a palavra, ouve aquilo que eu digo, compreende aquilo que eu digo, é sinal de que você sabe da sua responsabilidade dentro da sociedade, na sociedade e também na comunidade onde você participa. E como é que você tem sido tudo isso? E aí a gente entra nessa questão do semeador. Não é a parte mais importante da parábola, é uma parte que faz parte do conjunto. Mas ela tem a sua importância quando eu reflito, faço o discernimento, obviamente, como é que eu estou fazendo essa semeadura? Como é que isso está acontecendo, eu diria, na minha vida? Eu estou semeando o quê? E aí a gente entra numa das compreensões de Jesus, que é a questão do joio, né? Você pode semear o joio ao invés do trigo. Você escolhe que tipo de semente você coloca na terra. Você escolhe que tipo de semente você vai plantar e vai semear no coração das pessoas. Você escolhe isso. E se você escolhe isso, você sabe muito bem, aonde você vai chegar. Será que a gente não poderia, não deveria compreender melhor tudo isso? Será que a gente não pode olhar? Eu estou em que coração? Eu estou semeando a palavra de Deus em que coração? Que tipo de escolhas eu estou fazendo? Que tipo e que formas de trabalho e de semente eu estou jogando na vida dos outros? Valeria a pena a gente pensar sobre isso. Eu, enquanto semeador, eu tenho a capacidade e a responsabilidade da escolha. Aquilo que eu vou semear, que eu vou jogar, pelo menos na terra, é aquilo que vai dar frutos. E aí, como um bom e um ótimo semeador, o que é que você escolhe plantar na vida das pessoas? Que tipo de fruto que você quer colher quando você escolhe jogar aquela semente? Você quer jogar rancor na vida das pessoas? Você quer jogar ódio na vida das pessoas? Você pode escolher isso. E se você escolhe isso, você sabe de fato que frutos virão. Violência, indiferença, tudo aquilo que de fato não vai contribuir para uma sociedade melhor, para uma religião melhor, para uma convivência mais sadia entre as pessoas. Por isso valeria a pena você pensar, principalmente nesse dia de hoje, que semeador, que semente e que solo você escolhe ser. É isso aí, que Deus esteja com você, abençoando todos os seus dias. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.